Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que prazer eu sinto em relembrar que hei de o Mestre em breve contemplar. Logo a negra noite passará e ele voltará. Pronto quero estar ao ver Jesus naquele eterno, lindo e doce alvorecer. Quando o dia enfim vir trazendo a luz, bem pronto eu hei de estar e o Mestre receber. Mãos unidas lá no eterno lar, juntos pela vida e resplendor, juntos na aventura perenal, sem tristeza e mal. Pronto quero estar ao ver Jesus naquele eterno, lindo e doce alvorecer. Quando o dia enfim vir trazendo a luz, bem pronto eu hei de estar e o Mestre receber. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que o Senhor Deus possa vivificar, dinamizar a sua palavra em nossos corações. Sermos bem-aventurados por atentarmos para as palavras desta profecia
as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que confiando, crendo, na qual nós crendo seremos bem-aventurados. Agora, isto não é para quem quer, isso não é para quem corre, isso é para quem Deus chama. Abraão estava correndo para cima e para baixo, quando foi chamado por Deus para sair do meio de sua parentela, de sua terra natal, para ir em direção a uma terra que ele não conhecia. Sob uma promessa, e ali diz a Bíblia que ele estava habitando naquela terra, na terra da promessa, como em terra alheia. Os Hebreus 11, versículo 9. Habitando na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Oxalá que isso possa falar profundo aos nossos corações. Quando São Paulo disse que nós somos co-herdeiros de Cristo, que por sua vez é a posteridade de Abraão. Então, somos herdeiros também da mesma promessa. Estamos morando numa terra que será nossa. Mas o que aconteceu com Abraão? Ele habitou na terra da promessa como em terra alheia. Olha, meu ouvinte, escute bem. Essa terra é nossa. Essa terra é dos filhos de Deus. Essa terra será herdada pelos mansos. Jesus disse: bem-aventurados mansos. Isso é um termo bíblico, escriturístico, os mansos espiritualmente falando. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra é uma propriedade dos filhos de Deus, porque Satanás nunca criou coisa alguma. Ele não tem poder para possuir estas coisas. Agora, Deus, na verdade, fez disso aqui um palco de guerra para, assim, manifestar seus atributos. Por isso ele permitiu isto, a queda. Manifestar seus atributos de Deus, que quer dizer, a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então ele deveria ser adorado. Seus atributos de curador, salvador. Você vê que no Velho Testamento ele usou alguns meios, mas o próprio Velho Testamento em tipo fala de Jesus Cristo, que seria o próprio Deus encarnado, demonstrando, expressando, revelando todos os atributos de Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é isto que Jesus é. Ele é o corpo de Deus, é Deus encarnado comprando a sua igreja com seu próprio sangue. Esse comprar aí quer dizer manifestando os seus atributos. Deus não podia ser crucificado estando lá em cima como espírito. Então ele se encarnou e foi sacrificado. Porque você vê o que salvava o crente ali. Não era a perfeição do homem, mas sim a perfeição do sacrifício. Você entende isso? O cordeiro deveria ser sem mancha, sem mácula, ser lavado, mesmo assim ainda ser lavado. Então não era a perfeição do homem, do penitente, do crente, mas era a perfeição do sacrifício.
O sacrifício de Caim foi imperfeito, não combinou com a revelação. O imperfeito nesse sentido quer dizer aquilo que não combina com a revelação de Deus. A eletricidade é muito boa, a eletricidade é uma necessidade, mas se você põe o positivo em choque com o negativo, então aquilo vai causar incêndio, aquilo vai causar um transtorno terrível, uma coisa tão boa causando um transtorno tão terrível. É porque não está sabendo o que está fazendo, misturou o fio e fechou o curto, e a coisa não deu certo por fim, sendo uma coisa tão boa. Cultuar a Deus é bom, mas há um curto-circuito. Se você não souber, se você não tiver a revelação disso, e não precisa de você pensar que você tem que estudar 10 anos para saber qual é o culto verdadeiro. Isso é escondido aos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Mas vamos aqui. O sacrifício tinha que ser perfeito, porque o homem jamais o seria. Agora, deixou de ser assim? Não, o nosso sacrifício é perfeito. Eu não sou perfeito, mas o meu sacrifício, que é Cristo crucificado, que é o sangue de Jesus Cristo, este é perfeito. Então, ele me faz perfeito aos olhos de Deus, quando Deus vê isto em minha natureza, quer dizer, quando Deus pode revelar a sua natureza em mim, em você. Então ele vê um sacrifício perfeito, que é o de seu Filho Jesus Cristo. Agora nós estamos aqui como Abraão, habitando na terra da promessa, porque essa terra vai ser habitada por nós, e todas as leis do universo serão controladas por nós. Não haverá cerca ali, não com espírito de conspiração, porque enquanto estamos nessa dimensão, um tem que ter mais, outro menos, isso até é bíblico. Mas não haverá um ali com tantos mil alqueires de terra e outros sem um lote para fazer um barraco. Não, a coisa não será assim. Por isso Deus vai fazer uma intervenção divina na terra. Isso culminará com o milênio. O milênio é um governo diretamente de Deus com seus escolhidos por 1000 anos, enquanto Satanás estará amarrado por circunstâncias, porque ele não encontrará uma mulher, um homem a que ele possa usar. Então ele fica amarrado por 1000 anos, mas somente 1000 anos. 80 anos aqui com muita riqueza é bom, mas acaba. 1000 anos também é um tempo, acaba. Bom, aí depois Satanás será solto, fará guerra contra os santos, virá o grande julgamento do trono branco. Ele será vencido. Então, aí acabou toda a semente do mal. Ele será lançado com seus súditos no lago de fogo e desaparecerá toda a semente do mal no universo, na terra. Não haverá nunca mais queda, nem morte, nem coisa alguma. E essa terra é nossa. Agora estamos habitando aqui como Abraão estava habitando. Na terra da promessa, mas como quem habita em terra alheia, morando em cabanas, etc. Mas, ouvintes, isto aqui é o natural falando do espiritual. Vocês notaram isto? O Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento. Um exemplo apenas. O sábado, que quer dizer descanso, no Velho Testamento, é um dia. No Novo Testamento, o sábado é Jesus Cristo. Sim, perfeitamente. É Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então aí está descanso. Ele diz assim: santificado seja o teu nome, no Novo Testamento. No Velho ele diz: santificado seja o teu sábado. Teria que haver um descanso, um repouso? Sim. Descansou perfeitamente em quem? Em Cristo Jesus. Agora, o primeiro dia, lá no Velho Testamento, o sacerdote movia o molho das primícias. Ele foi movido no primeiro dia. Por isso a igreja se moveu em torno dele de uma maneira especial no primeiro dia. No oitavo. O oitavo é o primeiro depois do sétimo. Então é por isso que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo se move estritamente, na medida de todo possível, somente em torno de Jesus Cristo, de sua ressurreição, no primeiro dia da semana. Eles partiam pão no primeiro dia da semana. Essa é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas esse tipo no Velho Testamento não falhou em forma alguma. O sacrifício tinha que ser perfeito. O sacrifício de Jesus é perfeito? Sim, perfeitamente. Mas para aqueles que o recebem por revelação divina. Então aí já viria uma segunda perfeição. A perfeição da parte de Cristo não se discute. Mas a maneira de você crer é que tem que ser perfeita agora. Então esta fé deve ser dada por Deus. Então você vai encontrar muitos credos e dogmas, cada um olhando para aquilo de uma forma diferente. Mas quando você recebe uma fé genuína, verdadeira, dada por Deus, como foi dada a Abraão, então isso se torna totalmente diferente. Você está vendo que o natural explica o espiritual, porque o espiritual não pode ser visto. O natural é aquilo que pode ser visto com os olhos humanos, com a visão humana. Pode ser ouvido, pode ser apalpado. Mas isto fala que há um invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então você vê uma coisa que você podia palpar na Bíblia. Lá no Velho Testamento, o homem podia pegar no cordeiro. Podia pôr a mão sobre ele, enquanto ele estava sendo sangrado, trêmulo ali. Ele podia palpar aquilo, e aquilo lhe trazia uma boa consciência, que o sacrifício, sendo perfeito, morreu em seu lugar. E ele saía dali com a mesma natureza, naturalmente. Mas agora é diferente. Pela fé, você põe a mão sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, e volta, não mais com desejo de pecar, porque a vida deste Cordeiro, desse sacrifício perfeito, vem habitar em você, trocar sua natureza, de natureza pecaminosa para uma natureza que tende completamente a servir e obedecer a Deus. Não segundo o seu próprio pensamento, mas segundo o Espírito Santo. Isto nos dá uma perfeita segurança do que estamos aprendendo e ouvindo constantemente. Paulo convictamente disse que nos convinha atentarmos com mais diligência para aquilo que temos ouvido. E disse: como escaparemos nós se não atentarmos para esta tão grande salvação? Agora a palavra está dizendo: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós temos aqui uma coisa no natural. Há alguns anos, centenas de anos, o meio que o homem tinha para
chegar ao seu destino, alcançar distâncias, era o cavalo, era a carroça. Mas isso era a perfeição do dia. Isto era o meio do dia. Ele chegava ao seu destino. Mas logo veio o automóvel. E isso fez uma revolução. Foi uma coisa tremenda. E o homem podia agora alcançar seu destino com mais perfeição, com mais pressa. Mas logo veio o avião. Logo veio o avião, isso trouxe mais perfeição. Isso é que é a evolução da ciência. Cientistas trazendo perfeição, trazendo evolução. A ciência se evoluindo. Essa ciência já existia, esta lei do avião já existia desde que a Terra foi criada por Deus. Mas agora esses cientistas vieram trazendo isto. E logo já temos o supersônico. E fora disto, além disto, esta nave que sai fora da órbita da Terra. Que super perfeição científica, não é? E os homens são usados nisto. Na verdade, a semente foi sepultada na Era Negra, na Era de Columba, chamada Era Negra, a semente da verdade. Deus, então, vem usando seus cientistas para uma evolução espiritual, cientistas espirituais. Veja como o natural fala do espiritual. Lutero foi um cientista de Deus, trazendo justificação pela fé. Isso quer dizer a carroça. Não só o cavalo, mas um cavalo com a carroça. E logo o Wesley foi um cientista de Deus dizendo, não é só justificação, é santificação também. E logo isto veio os dons espirituais, o avião. Oh, que beleza! Mas agora o grande cientista de Deus, o mensageiro desta era, nos prepara para sairmos fora da Terra, da órbita, para irmos para as bodas do Cordeiro. Isto é o arrebatamento. O que fala esta nave, esta Apolo que foi à Lua, saindo fora da órbita. Isto fala de uma mensagem espiritual que está também na Terra. Quando os cientistas estavam fazendo aquilo, o profeta estava pregando isto, estava revelando o Apocalipse aqui na Terra. Havia um cientista fazendo coisas e trabalhando e tendo já a coisa pronta para ir à Lua. Enquanto isso, Deus tinha o seu cientista aqui na Terra também, mostrando, revelando o Apocalipse e todas as Escrituras e preparando os seus astronautas, que habitam em cabanas, que estão habitando na terra da promessa, mas como quem habita em terra alheia. Mas como Deus tem que purificá-la, ela será queimada pelo fogo. Deus antes tira os seus redimidos, os seus remidos, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício perfeito, e os leva para as bodas do Cordeiro. Durante 3 anos e meio, Deus não estará mais tratando com gentios, mas sim com judeus, através de Moisés e Elias. Mas esta noiva, esposa, estes astronautas de Deus, estarão fora da órbita da Terra. Oh, que Deus abençoe a você, a entrar nesta nave, na palavra de Deus. Receba a mensagem do cientista de Deus, espiritualmente falando, que é a mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Agora estou falando do natural, do que está escrito. O importante é que Deus vai dinamizar a mensagem em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodaFéBrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti e foi por mim, a Jesus sempre estarei louvando. Este
amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o mestre sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o mestre sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor. Sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos a anunciamos. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5 ao verso 7 é onde nós temos lido, para assim basearmos o prosseguimento da nossa mensagem pregada pelo profeta desta era, o sinal. Pois bem, ouvintes, Cristo era o Cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, então aquilo foi um sinal. Era um sinal para a vida. Agora, que significaria o sangue deste cordeiro? Sim, é o sinal que nós somos mortos a nós mesmos, identificados com o nosso sacrifício. Então, o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificados juntos, o sacrifício e o crente. Aqui vale a pena cada ouvinte se lembrar de que o cordeiro tinha que ser perfeito, o sacrifício tinha que ser perfeito. Embora aquele sacrifício não fazia o crente perfeito, simplesmente era um substituto, mas o animal, o cordeiro, tinha que ser sem mancha, tinha que ser macho, nunca uma fêmea. Porque isso é um símbolo de sacerdote. Jesus nunca pôs uma apóstola. Deus nunca pôs uma sacerdotisa lá no Velho Testamento. E Jesus não chamou nenhuma apóstola. E sempre o cordeiro tinha que ser macho, sem mancha, sem defeito físico. Porque era um sacrifício apontando para o futuro.
O que a ceia aponta para nós? Por isso que o pão deve ser perfeito, sem fermento, levado ao forno e feito por mãos cheias do Espírito Santo, porque aponta para o passado, para aquele sacrifício que nos redimiu. Também o vinho puro aponta para o sangue de Jesus Cristo. O tipo no passado tinha que ser perfeito. E se temos algum tipo agora no presente, então não pode ser imperfeito. Não pode ser pão com fermento. Não pode ser suco de tomate, suco de uva, ou qualquer coisa assim como aquele rei. Escudo de bronze mesmo serve. Qualquer coisa serve. Não. Se o tipo no passado tinha que ser perfeito, e hoje nós temos algum tipo no Novo Testamento, esse também Deus exige que seja perfeito. E o que fala o pão e o vinho da ceia? O que ele significa para o crente? Esses elementos. Na verdade, aquilo ali continua sendo pão, continua sendo vinho. Ali não está Cristo, carne, sangue ali. Não é isto. Ali está simplesmente um tipo. Mas tinha que ser queimado antes da meia-noite, o tipo, lá no Velho Testamento. Então, esse tipo permanece não com sangue, simplesmente tipo. Foi o que Jesus usou, foi o pão e o vinho. Foi o que Melquisedeque deu para Abraão antes da lei. Ora, isso combina perfeitamente. Isso é como 2 mais 2 são 4. Isso é uma matemática de Deus. Você sabe que a matemática não falha. Quem falha é o homem. Deus não falha em seus tipos. Muito bem, amados. Então aqui está uma coisa muito perfeita que ninguém pode discutir, ao contrário, se é que é um cristão. Então você agora está identificado juntamente com o seu sacrifício. E o seu sacrifício, para ser perfeito, você tem que ter uma fé perfeita, uma doutrina perfeita sobre este sacrifício. Então vamos começar por aqui. Jesus Cristo para você é primeira ou segunda pessoa? Aí você já vai ver que tipo de sacrifício você tem. Se você se apresenta a Deus, ao Pai, com uma segunda pessoa, isso aí está invalidando o sangue de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que nós temos um cristianismo muito operante em política, em dinheiro, em fama, em personalismo e em dons. Mas é porque o sacrifício fica imperfeito. Eu posso provar isso nas Escrituras. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou aqui como um corajoso para chamar uma guerra sobre mim e vencer alguém pelas Escrituras, como um buscador de pleito. Não. Eu simplesmente me regozijo em poder repartir convosco estas verdades. De graça recebeste, de graças dai. Agora, todas as pessoas são boas. Nós não estamos aqui contra nenhum homem, nenhuma mulher, mas simplesmente mostrando uma verdade que, por certo, choca. E o homem e a mulher se dão por ofendidos às vezes. Você combate o fumo, quem se sente ofendido é o fumante. Mas vamos mostrar aqui que o sangue de Jesus Cristo não é o sangue de uma segunda pessoa. Se for de uma segunda pessoa, então seu sacrifício é imperfeito. Então a razão pela qual temos um cristianismo inoperante em testemunho, em vida vivida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Por favor, você quer anotar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Nós não precisamos ter pressa para fazer um sermão
e emocionar as pessoas dentro de 15, 20 minutos, não precisa disto. Basta você pegar o pouquinho que Deus está nos dando. A viúva tinha um pouquinho apenas. Ela não tinha tudo, mas aquilo foi multiplicado. O rapazinho tinha ali uns peixinhos, uns pãezinhos apenas, e aquilo foi multiplicado. Basta você ter estas coisas como base, e o Senhor Jesus multiplicará tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando a homens que olhavam também por outras congregações, a homens que estabeleciam outros. Só quem não tem conhecimento bíblico é que se escandaliza quando o Espírito de Deus estabelece isto. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, a igreja de Deus, que ele, é o pronome, ele, não eles, ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi que derramou sangue? Foi o Espírito? Jesus disse, um espírito não sangra, um espírito não tem ossos, um espírito não tem carne, você não pode pegar num espírito. E os discípulos, assustados e coisa, disse, mete o dedo aqui, e você verá que é ferida mesmo. Então você está vendo agora que Jesus não tinha o sangue de uma segunda pessoa, mas o sangue do próprio Deus. E ele resgatou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Você tem que se aproximar de Deus com um sacrifício perfeito, não manco, cheio de mancha, cheio de interpretações de fulano, de ciclano, de beltrano, da tradição mais antiga, aquilo outro. Não, não. Não havia tradição mais antiga do que aquela de Caifás e Anás. E aquela tinha sido dada originalmente por Deus, não num concílio de Nicéia em Roma, como essa doutrina das três pessoas foi dada. Essa nunca foi dada por Deus. E, no entanto, o fogo estranho do altar lá no templo, aquele foi dado por Deus. Caifás e Anás tinham muito mais razão de rejeitar o sacrifício a Jesus Cristo do que os cristãos de hoje. Porque que dia que Deus deu essa doutrina de três pessoas distintas? Quando ele comprou com seu próprio sangue a igreja. Você tem que aproximar-se de Deus sabendo disto, que o Espírito Santo gerou um corpo. E como nasceu de mulher é filho. E essa natureza. Então este homem, este corpo, esse tabernáculo, fala com aquele que o gerou. Isto é certo, mas eu pergunto para você, o sangue de seu filho é seu ou não é? É seu sangue. Então ali estava, Deus fecundou um óvulo e o colocou no ventre de Maria e preparou um tabernáculo para se manifestar no ofício de filho. Porque como pai já havia se manifestado, agora ele teria que se manifestar como filho e logo como Espírito Santo na pessoa, o sacrifício perfeito na pessoa. Porque se não houvesse sangue, não haveria remissão. O antigo sacrifício não trazia a vida do cordeiro animal sobre o crente. Por isso ele continuava com a mesma natureza. Mas quando Jesus Cristo morreu e pela fé você caminha nesta luz, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então agora ficamos prontos, limpos, para sermos habitados pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, que por sua vez é a pessoa de Cristo na igreja. É a pessoa de Cristo em você.
Você tem a Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo, porque quem tem o Filho tem também o Pai. Diz a palavra, você não tem duas pessoas dentro de si. E ele não se manifesta em você como pessoa. É Espírito e Espírito Santo. Mas por quê? Pela fé, um sacrifício perfeito, seus pecados foram purificados, apagados, e Paulo faz a pergunta que desafia: por causa disso, então, vamos continuar vivendo no pecado? Por causa dessa graça? Paulo disse, de modo nenhum. Você apresentará seus membros como instrumentos de iniquidade, para ser provocados, cobiçados e outras coisas assim. Por quê? Você tem consciência de que seu passado foi apagado, foi purificado, e de que você está habitado pelo Espírito Santo, o que faz pulsar seus desejos, o que inspira suas intenções, o que move sua alma, o que move agora seu coração. É o Espírito Santo, é a vida de Cristo em você. O sacrifício é perfeito ou não é? Quando você encara Jesus Cristo como próprio Deus, derramando seu sangue, sangue do próprio Deus, remindo a você, ele sendo em forma de Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o que? Habitar, se manifestar. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. O homem que disse, Pai, Filho e Espírito Santo são três. Mas ele, Jesus, disse, eu e o Pai somos um, porque o Pai é o Espírito Santo. E ele disse, Espírito não tem carne, Espírito não tem ossos, Espírito não pode derramar sangue. Então é uma teofania de Deus, é uma aparição de Deus, se sujeitando à lei da concepção, do nascimento, gemendo, brincando, Jeová brincando, Jeová chorando, Jeová ali na carpintaria, Jeová comendo, sentindo fome. Há um livro chamado Príncipe da Casa de Davi, que diz que quando Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra ali, com as duas mãos na cabeça, com a terrível dor de cabeça. Agora isso combina perfeitamente com as Escrituras. Ele se enfermou ao tomar a morte sobre si, ao tomar as nossas enfermidades. Era homem de dores, experimentado no trabalho. É demais você pensar, ver em Jesus Cristo o próprio Jeová? Então será demais, absurdo, você também ver esse Cristo em você. É por isso que a igreja não chega na posição que ela deve chegar, no poder do Espírito Santo. Sempre tem que ter um homem, é um personagem, mas isso tem que vir para a igreja. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Agora é esta mulher ungida pelo Espírito Santo no seu posto do dever. Quando o organismo nasce correto, perfeito, cada membro está em seu lugar certo. Mas se nascer uma criança com a mão no lugar do ouvido e o ouvido no lugar da mão, isso é monstro, isso não está certo. Esse organismo, esse corpo não é perfeito quando mulher está no lugar de homem e homem atuando como mulher e coisas assim. É monstro isso, isso não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada um no seu lugar, cada um em sua função, cada um respondendo na hora certa, irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. É isso que faz esse sacrifício quando ele é revelado ao crente pelo Espírito Santo. Oh, sim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
todas essas doutrinas que saem fora deste princípio divino, escriturístico, pela revelação. Luz quer dizer revelação. Luz quer dizer coisa que dissipa as trevas. Não há luz nas trevas. Não pode haver. Não há sol nas trevas. Não é isto propriamente. Não é assim. O mundo não entende isto. Você não pode ver trevas havendo luz. Como você pode misturar uma coisa com a outra? Ou você é cego e não enxerga nada, ou você anda na luz, uma das duas. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Oh, que Deus os abençoe. Que Deus vos encha da graça e do poder do Espírito Santo. Que esse sol da justiça, que não é apenas uma chamazinha ali, você enxergando, aquela pintinha de luz, aquele palitinho de fósforo, esse sol acaba, dissipa as trevas na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com esta palavra. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. Bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe.